Bom dia, amores. Bom dia, Dani. Simbora para nossa leitura, para o nosso trabalhinho. Seguir aqui na expansão. Tomara que a internet siga fluindo, mas qualquer coisa eu vou para 3G, 5G. A gente tá com bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul de novo. Inclusive vou pedir para quem puder fazer uma oração, ligar uma vela, mentalizar um sol bem grandioso aqui chegando, né? Para que a gente possa transmutar essa energia. Nós temos muito poder juntos, né? E isso faz toda a diferença dentro do contexto. A gente sabe que existem energias por trás de tudo isso, né? E essas correntes de oração contribuem muito para que tudo isso possa ser transcendido. Ai, que bom que tá bom, Dani. Se ficar ruim, tu avisa, tá? Por favor, me dá um toque aqui. E a gente parou, então, na página 27. Estamos fazendo a leitura do livro Coração Multidimensional, da terapia multidimensional. E eu vou seguir aqui, então, a nossa leitura. Então, vamos se conectando aí com o coração. Vão buscando a presença, vão buscando a força interna para que a gente possa construir tudo isso juntos. Momento de paz, respirando prana. Ver um pouco como estão as nossas raízes. Acho que estão bem. Por que é que as minhas raízes estão sempre tão amadas, abençoadas e felizes? Por que é que meu anjo da guarda está sempre tão amado, abençoado e feliz? Ele está muito bem, sim. Bem-vindo a cada um de vós ao nosso momento de paz. Vamos focar agora no centro do peito, no chakra do coração. Vão sentindo aí o coração de vocês. Sentimos o nosso chakra do coração no centro do nosso peito. Vamos sentir a nossa energia ligada ao amor, que vem da contente tudo que é. Não sei o que ela quis dizer aqui nessa palavra, contende. Que contém tudo que é, acredito que seja esse o significado. É importante sentir o chakra do coração. Vamos refletir, contemplar, meditar. Estamos tranquilos, relaxados. Deixamos a respiração ficar mais profunda, sem forçar muito. Respiramos. De manhã, quando acordam, podem ir à janela e respirar mais intensamente 3 vezes para aproveitar e poder alinhar-se com os códigos da Mãe Terra. Esteja calor ou frio, respiramos ar livre. Quando respiramos esse ar, sentimos que entram em nós os códigos do dia que está a começar. Pegamos neles logo no início do dia, que traz códigos que não conseguimos decifrar, mas que entram em todas as partes do nosso corpo, para nos alinhar, vindos da natureza. Respirar o ar livre, o ar puro. Respiramos o prana, o alimento energético. Respiramos a pensar que estamos a receber os códigos do dia. Um pouco todos os dias, um passo de cada vez, sem forçar, gradualmente. O ar tem oxigênio,
e esse prana nos ajuda a caminhar. Respirar o novo dia, só para si. Fazer o mais perto possível da hora de acordar. O prana é um alimento energético no ar, que entra em nós pela respiração, pelas células do corpo. É bom captar esses códigos do novo dia quando o cérebro está meio inconsciente ainda. O nosso nariz é o detector dos códigos. É como abrir o jornal e dizer: o que há de novo hoje? Não fabricamos nada, só recebemos. Não entendemos, mas ficamos contentes. Os novos códigos vivos estão a chegar por todas as vias e temos acesso a eles por pequenos gestos, simples e acessíveis. Agora, momento de concentração no nosso coração, no centro do peito. Vamos concentrar um pouco, sentir a energia. À nossa volta, a energia nos acompanha. Nós voltamos a nossa atenção em nós mesmos. Entramos com a nossa imaginação por dentro do coração, no chakra do coração. Observamos a natureza à nossa volta. O ar à nossa volta está muito transparente. Conseguimos ver muito longe. Vemos cores no céu de vários tons, rosa turquesa. Vemos as nuvens longe, longe, não estão perto de nós. Temos muito espaço. O ar é transparente, muito claro. Sentamo-nos num lugar muito confortável. Aqui podemos respirar esse ar, o prana que circula. Vamos respirar. Imaginar o nosso corpo com capacidade de receber esse ar que circula por dentro, alimentando todas as nossas partes do nosso corpo. Estamos concentrados. A quantidade de prana disponível é muito grande. Em outra dimensão, onde estamos. Respiramos esse ar lentamente e saboreamos essa respiração. Enchemos a barriga com esse ar, depois expulsamos também este ar. O ar entra de novo e volta a sair depois. Nesse momento, somos bem alimentados por essas substâncias que estão disponíveis para nós. Com consciência, respiramos agora de maneira normal. Agora, verificamos que os nossos pés estão luminosos. Nos nossos pés, temos representado todas as partes do nosso corpo. Sentimos o prana nos nossos pés, a energizar todas as partes do nosso corpo. Colocamos a nossa atenção nos pés, só nos pés, toda a consciência agora conectada com a energia das nossas raízes. Aproximam-se de nós seres de luz, que também tocam nos nossos pés, onde vão colocar uma proteção, uma ativação da nossa imunidade. Eles sabem fazer isso e nós nos sentimos bem tranquilos. É bom sentir a energia pelos pés, dos nossos pés de baixo para cima, dos lados, em todos os órgãos. Os seres de luz já se retiraram. Foi um momento muito curto, mas muito agradável. Voltamos ao nosso coração agora. Sentimos como a região do nosso chakra do coração ficou agora clara e transparente. A volta do nosso corpo
forma-se um tubo de luz dourada, uma coluna de luz dourada. Forma-se que energiza o nosso corpo nessa frequência. Aproveitamos essa coluna dourada a trabalhar em nós, mais embaixo, mais em cima. O dourado circula livremente em nós. A luz foi-se agora, desapareceu. A energização está agora completa. Agradecemos aos mestres, tios, seres de luz que proporcionaram o acompanhamento do nosso momento de paz, por dentro do chakra do coração. Voltamos a nossa consciência agora, ao aqui e agora, tranquilamente. A energia continua a circular e espalha-se. A sensação de paz intensificou-se. O nosso alinhamento com a paz é a cada dia melhor. Gratidão a cada um de vocês por estar presente e conviver no nosso momento de paz. Namastê! Então, parte dessas leituras vão ter ativações também, né? Enquanto que eu estava falando aqui, a energia estava circulando para que vocês recebessem alguns ajustes aí na base de vocês, nas raízes de vocês. Esses ensinamentos, eles são muito simples. Só que a cura também é simples. A gente às vezes fica dando muitas voltas ao redor do nosso próprio rabo, achando que precisa fazer um monte de malabarismo para que a gente possa se curar. Só que a cura está no simples. E voltar para esse caminho do coração é voltar para o simples, é voltar para o sagrado, é voltar para o que de fato tem uma importância real dentro da nossa encarnação. Como acordar, ir para a janela e respirar esses códigos de luz que estão disponíveis como missão nesse dia. O que vocês veem que eu posto ali todo dia nos meus stories? A frequência do dia. Para a gente entender qual que é a missão que nós temos enquanto indivíduos no coletivo para esse dia. Quem não viu ainda, hoje eu postei lá. Eu posto ali de um canal que eu gosto muito, da Margarete, que ela traz em formato de frases, mais ou menos, a missão do dia. Mas Helene traz aqui de uma forma muito sutil, uma forma da gente se alinhar a essa sincronicidade, a esse tempo natural, que é a gente acordar e se abrir para receber esses códigos de luz, mesmo que a gente não entenda o que eles são, mesmo que a gente não enxergue, que a gente não tenha consciência do que eles são, para que isso possa reprogramar a nossa malha energética e a gente possa se alinhar. Sem falar em todo o processo hormonal, químico que acontece quando a gente faz isso como primeira atividade do dia. O que a maioria das pessoas fazem? Vão lá e pegam o quê? As telas, né? Os celulares, ativando cortisol, ativando o hormônio do estresse, ativando modo sobrevivência. Enquanto que a gente tá nesse modo sobrevivência, a gente não vai para o caminho da ascensão, a gente fica só ali nesse modo luta e fuga. Mais uma vez, estamos falando de uma coisa muito simples, mas que a gente nem percebe que faz automaticamente e que nos prejudica e muito. A maioria da população está com vício em telas. Chega a ficar num processo de abstinência se não tá com o celular perto, se não tá vendo as notificações. Então é importante a gente olhar para isso, porque às vezes a gente acha que o vício vem só do álcool, só das drogas. E tem outros vícios que estão aí de forma muito sutil
nos tirando do caminho da consciência, nos colocando no modo primitivo, do qual a gente não pode mais estar nesse momento planetário. Não se a gente quiser ficar aqui em Gaia, não se a gente quiser ir para a regeneração, né? Então, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Marina, gratidão. Lembrar que os pés raízes contêm todo o nosso corpo também. Então, tem toda essa reflexologia ali no pé, né, Dani? Então, quando a gente tá fazendo esse processo de cura das nossas raízes, acontecem coisas muito profundas, né? Todo o nosso sistema interno, todos os nossos órgãos também são trabalhados dentro da terapia multidimensional. Mais uma vez reforçando aqui a importância da autoaplicação. Ainda não fiz intencionalmente esse movimento. É isso. Agora você tem consciência e sabe que você também pode receber esses códigos de luz do Kim do dia, tá? Para quem não entendeu do que eu estava falando, é o Kim, a frequência do dia, através da respiração, pedir para essa energia ser ativa dentro de você. Isso de ser simples é sensacional, liberar crenças de que tudo precisa ser denso. Exato. Ou que precisa ter muito esforço, precisa fazer muita coisa para conquistar as coisas, né? Isso ainda está muito atrelado à crença do sacrifício, né? Do esforço, que é muito forte aqui no Brasil, principalmente, né? Que a gente possa liberar tudo isso. A cura pode ser mais leve do que a gente imagina se a gente se abre para que ela possa acontecer. Eu vou ler mais um trechinho aqui, tá? Pra gente concluir, que fala sobre a lei do karma. E vamos meditar mais um pouquinho sobre isso, tá? A lei do karma. Um dos resultados da lei do livre-arbítrio é a chamada lei do karma. O karma não é uma lei divina, mas sim uma escolha humana derivada do nosso processo de aprendizagem. Deus nos dá toda a liberdade de escolher essa aprendizagem, seja pelo amor ou pela dor. Imaginem este exemplo. Eu vivo aqui e tenho o meu terreno com as minhas vaquinhas. E a minha vizinha Maria também tem o seu terreno com as suas vaquinhas. Mas como as vaquinhas da minha vizinha são sempre mais lindas do que as minhas, eu sou tentada a roubar umas vaquinhas. E roubo. A minha vizinha Maria fica toda triste e chora. Ai, a minha mimosa, a minha Cornélia, a minha Margarida eram as minhas vaquinhas preferidas. Ao tomar essa decisão, torno-me responsável pelo sofrimento da minha vizinha Maria. Quando a minha vida termina, chego ao outro lado e avalio tudo o que fiz durante essa vida. Sinto que não deveria ter roubado essas vaquinhas, porque causou todo esse sofrimento à minha vizinha. Imagino então uma solução. Se eu tivesse passado pelo mesmo, de certeza aprenderia a não roubar. Acho uma ideia genial na altura. Então, em conjunto com os meus guias e o meu anjo da guarda, construo o plano de uma futura vida, onde existe a forte possibilidade de eu ser roubada como forma de aprendizagem. Depois disso, vou reencarnar, talvez ao lado da minha antiga vizinha Maria, que tem também uma nova vida. Eu tenho vaquinhas e ela tem vaquinhas, mas dessa vez é ela que olha para as minhas vaquinhas e pensa: ela tem tantas, se eu roubar algumas, ninguém vai notar. E como eu criei essa sensação de dívida para com a Maria, a minha alma escolheu eu ser roubada. Essa sensação de dívida é o nosso karma, que existe ao nível da alma,
fica escrito nos nossos registros e a nossa alma continua a criar mais vidas com esse karma, até ela sentir que já aprendeu a lição ou que já foi perdoada. Então percebam que é um movimento interno que acontece na escolha dos karmas, das experiências, não é o divino. É a gente que escolhe passar pela experiência. Por quê? Existe muita culpa por não termos seguido o caminho da consciência. E essa culpa arrasta para que a gente viva essa experiência do karma. As escrituras sagradas falam o quê? Existem milhões de espíritos querendo a experiência humana. Porque quando a gente está aqui dentro da carne, a gente se distancia de toda essa dor. Porque do outro lado do véu, tudo é intensificado 100.000 vezes. Então essa raiva que tu sente fica multiplicada 100.000 vezes. O mesmo a tristeza, o mesmo a culpa. E por isso que os espíritos escolhem, por vezes, retornar para que eles consigam dar uma pausa em toda essa sensação. Para que eles consigam resolver uma situação de cada vez. Porque do outro lado, tudo que não foi resolvido vem como uma tsunami. Para que a gente olhe. Para que a gente olhe com a consciência, para que a gente tire os aprendizados. Então, por isso que a gente tem que se firmar nessa encarnação para aproveitar. E também, quando perceber um movimento de limpeza na nossa vida, não reclamar. Se chegou, é porque precisa chegar na tua vida a situação. Se você tem um filho chato, agradeça a oportunidade de ser mãe desse filho. Tu não sabe o que tu fez em outro momento para esse espírito, para agora ter que ser mãe, para agora ter que educar e falar 1000 vezes a mesma coisa. Mas tu implorou por essa oportunidade. Tu também escolheu os teus pais, tu também escolheu os teus irmãos, tu escolheu todas essas experiências. Agora o ponto é, também precisamos nos perdoar dentro desse processo. Não é para ficar no chicote. É aí que muita gente cai na distorção desse ensinamento do karma. De ficar indo nessa nutrição da culpa. E não é aí que está a questão. O karma é um professor. Ele só quer te ensinar. Ele só quer que você desenvolva as suas virtudes. Que você consiga transcender essas ilusões, essas distorções, essas emoções desqualificadas. Então, aprender a lição e se perdoar são questões bem importantes para todos nós que estamos aqui encarnados nesse momento. Impressionante como o outro está a nosso serviço para prover possibilidades de equilibrar karmas e evoluir. É exatamente isso. Se a gente olha para todo mundo que está na nossa vida como uma oportunidade de cura, a gente acelera e muito os nossos aprendizados, os nossos saltos quânticos, né? Então, tentem olhar para a família de vocês de uma forma diferente, inclusive para colegas de trabalho, para amizades. Não foi por acaso que vocês se conectaram. É magnético, o karma arrasta. Então não importa, se eu nasci aqui no Rio Grande do Sul e eu tenho uma pessoa que eu preciso me acertar, me alinhar dentro dessa experiência terrena, eu vou me conectar com ela lá em Miami, né, dona Dani? Então a gente vai se conectando, vou me conectar lá com a Marina de São Paulo, porque a gente tem aprendizados umas com as outras dentro dessa experiência, né? Então é tudo muito perfeito esse mecanismo dessa lei. Existem certas condições para poder encarnar no planeta Terra. Um planeta com uma certa densidade, um planeta escola. Estamos aqui para aprender.
Trazemos conosco um histórico de vivências em outros planetas, em outras constelações, em outras galáxias, e podemos ter contraído dívidas durante essas vivências. A comparação mais simples que eu posso fazer é de alguém que gastou com cartão de crédito e é preciso que devolva o que gastou pagando prestações. Às vezes as prestações são desconfortáveis, por escolha nossa. Outras vezes são mais leves. Tal como temos um capital de saúde, capital de sono, capital de energia vital. É muito importante sabermos gerir esse capital para melhor conforto da nossa vida. Temos lições para aprender e essas lições são consequência de ações do nosso passado. Uma das grandes lições que nós aprendemos aqui é o perdão, o respeito a nós mesmos e aos outros, a aceitação de nós mesmos, da nossa sombra, dos nossos defeitos e aprendermos a ser amigos dos nossos pontos fracos. Eu tenho um professor que ensina astrologia védica, que é um tipo de astrologia que é focada no karma, para que a gente saiba que pontos que a gente veio curar e transcender nessa vida, e ele sempre brinca que a gente tem um crédito karma ali para ser pago, bem nas palavras que a Helene traz aqui também. Então cada um tem uma continha que tá ali para ser paga dentro de todo esse processo. Não é punição, são experiências que estão ali em fila para que a gente possa transcendê-las nessa experiência. Alguns escolheram pagar a dívida de uma vez só, os servidores da luz, né, que escolheram curar tudo nessa vida, e alguns estão pagando numas prestações mais estendidas, em que a gente pode olhar e pensar, tá leve para essa pessoa, mas não significa que não tenha mais coisas ali para ela purificar, e tampouco também significa que essas pessoas que passam por muitas purificações sejam inferiores. Não existe isso de ser superior ou inferior dentro do processo de evolução. Tá todo mundo indo para o mesmo lugar e todo mundo tem a mesma importância diante do olhar do divino. Tá? Por isso que a gente não pode medir a experiência dos outros apenas olhando pelo viés material, porque isso não fala sobre a grandeza desse espírito que já pode ter sido até um mestre em outra vida e tá aqui hoje talvez querendo experienciar a vivência de um mendigo, por exemplo. Tá? Então a gente tem que começar a olhar por um prisma mais aberto toda a experiência, inclusive da nossa família. O que aconteceu aqui com a vizinha? Ela escolheu roubar para compensar a experiência que aconteceu ali com essa pessoa que havia roubado ela, né? Então, nem sempre é o que parece. Às vezes o vilão tá em missão ali também. Quando a gente começa a estudar mais profundamente o karma e o dharma, a gente entende que tudo é uma experiência. Não tem essa de bom ou mal, ruim, quente, frio, não tem essa questão da polaridade, né? É difícil às vezes a gente ficar nesse caminho do meio da neutralidade diante disso. A própria constelação familiar ensina muito sobre isso. Normalmente, o familiar problema é aquele que está expurgando por toda a família. E aí, se a gente vai olhar só com os olhos materiais, a gente vai olhar, nossa, essa pessoa tem muito karma, essa pessoa é muito ruim, é muito viciada, é muito problemática, sendo que ela escolheu vir auxiliar todo o clã familiar, né? Então, às vezes foi uma baita de uma coragem que esse espírito teve que assumir para poder vir auxiliar os demais que estão ali.
né? E, inclusive sendo um mestre para essa família, para que ela possa desenvolver virtudes, para que ela possa desenvolver paciência, compaixão, amor. Eu tenho algumas experiências assim na minha família, imagino que vocês também. E com o olhar que eu tenho hoje, eu olho agradecendo muito por tudo que eu posso aprender com eles dentro deste cenário em que eu tô introduzida nessa experiência humana. A Isa colocou, nem sempre é o que parece. Exatamente, na maioria das vezes não é o que parece. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Essa frase ajuda a sair do julgamento. Exato. E lembrando que toda vez que a gente julga, a gente puxa o karma do outro. Então, quando a gente entra no julgamento, principalmente com os nossos pais, que normalmente é onde a gente se enreda, né? Achando que o que eles fazem não tá certo, a forma que eles nos educaram não tá certa. A gente puxa esses karmas para nós. Toda distorção precisa ser experienciada. Todo olhar de julgamento a gente vai ter que viver na nossa própria pele para a gente poder liberar essa distorção. Então, por exemplo, eu fico pé da vida quando eu vejo a traição acontecendo com alguém. E eu julgo essa pessoa. Talvez, em algum momento, eu me veja também traindo o meu parceiro. Porque eu preciso entender o que estava por trás de todo esse mecanismo dessa pessoa também ter traído. Forte, né? Então, um dos pontos mais importantes dentro do caminho da ascensão é trabalhar o não julgamento. Para que a gente pare de voltar para a roda kármica. Porque enquanto que a gente nutre esse olhar julgador da fofoca, da maledicência, a gente fica preso aqui, né? Julgamos e puxamos o karma para nós, sim. Por isso que quando alguém quer vir me contar uma coisa, eu sempre falo, não sei de nada, eu fico sempre na neutralidade. Porque eu nunca sei o que está por trás do contexto desse espírito, do porquê que ele está se manifestando dessa forma. Eu não tenho o panorama geral dessa alma. Não cabe a mim julgar. Quando a gente julga, a gente entra no trono de Deus. Só ele tem esse dharma. E nem ele julga. Né? Então, é importante a gente olhar para essa sombra, né, amores? Toda distorção precisa ser experienciada. Na academia fico muda, a Érica falou. É isso? Quando alguém vem contar alguma coisa, tem uma coisa para te contar, eu já fico, espera aí, é sobre você essa história ou é sobre uma terceira pessoa? Porque se é sobre uma terceira pessoa, eu não quero saber. Não diz respeito a mim. Né? Então a gente tem que cuidar também para não entrar nesses mecanismos de triangulação, de fofoca, de maledicência, porque se eu escolho ouvir, eu já estou entrando nesse mecanismo do julgamento, na roda kármica. Oi, ideia! A Carol tá dando risada. Vou só concluir aqui esse trecho pra gente seguir na sexta-feira. Temos lições para aprender e essas lições são consequências de ação do nosso passado. Uma das grandes lições que nós aprendemos aqui é o perdão, o respeito a nós mesmos e aos outros. Essa parte eu já tinha lido. Outra aprendizagem do amor é abrir nosso coração a nós mesmos e aos outros, ultrapassando as nossas limitações e colocando em evolução os preconceitos, pois somos todos frutos da mesma árvore. Se ouvindo algo me dá vontade de criticar, é porque esse algo existe dentro de mim. Então, que nem esse exemplo que eu trouxe da traição. Por que em você causa tanta
repercussão essa energia, tanta aversão, porque talvez em algum nível você tenha vontade de trair também. E a gente fica repelindo de olhar para essa sombra, enquanto que a gente não olha para essas partes que a gente considera como feias dentro de nós, a gente segue caminhando dentro da inconsciência. E aí, quando menos viu, tu vai sim reproduzir esse padrão da traição também, né? Então, é importante a gente ter coragem de olhar para o nosso lodo, porque todo mundo tem, eu tenho e vocês têm também. Só que quando a gente olha e começa a trabalhar tudo isso, a gente vai entendendo o que está por trás desses mecanismos. Ah, então quer dizer que eu tenho vontade de trair porque no fundo eu tenho medo de ser abandonada, de ser rejeitada. E aí eu busco nessa experiência fazer o que o outro faria, que eu acho que o outro faria, porque muitas vezes a pessoa nem tem esse padrão, sou eu que estou reproduzindo essa energia, né? Então o lótus só aparece ali depois de passar por toda a lama, né? Todo mundo passa pela noite escura da alma, todo mundo tem que olhar para suas sombras. Jesus fez isso, todos os avatares fizeram isso. Com a gente não vai ser diferente, né? A fofoca é tão pesada como frequência se as pessoas se ligassem nisso. Exatamente. Exatamente, tia. Ninguém é mais que o outro. Exatamente. Todos são iguais diante do olhar do divino. Os outros são os nossos espelhos. Eles espelham o que nós não sabemos sobre nós. Por isso que é tão importante se relacionar. Opa, voltei. Por isso que é tão importante se relacionar, porque a gente consegue perceber essas sombras através da interação, né? Observando os outros, eu aprendo que posso mudar em mim. Hoje eu estou mal-humorado, olho para o espelho. Espelho, hoje tu sorris primeiro. Tira essa barba. E aí, com a minha lâmina, estou tentando fazer a barba ao espelho. Quando digo aos outros que eles estão errados, é isso que eu estou tentando fazer. Posso aprender a lição que o espelho me dá. Aceitando a barba do outro, vou aprender que também tenho uma barba. Vou aprender a fazer evoluir em mim, com amor e carinho, esses assuntos que chamo de barba. Vou pedir ajuda aos mestres, aos seres de luz, e vou passar a sorrir de manhã, aceitar o meu esforço, sorrir primeiro e descobrir que o espelho, a vida, sorri também. Vou tomar a decisão, vou ser feliz. Sou eu a tomar essa decisão, apesar do que a vida me propõe para viver, e eu vou me sentir bem. Eu vou sentir a felicidade, até porque ela é interna. Ninguém vai trazer ela para mim, né? É uma escolha diária. Se eu quero ser feliz, eu vou ter que me direcionar para essa experiência e escolher essa experiência todos os dias aqui em Kali Yuga, que ainda é um planeta de provas e expiações, né? Então, escolham essa experiência. Ela pode ser mais leve estar aqui nessa grande limpeza, né, que a gente está passando enquanto humanidade, que seja o mais leve possível para o nosso espírito. Tá bom, amores? Já é 1h10. Eu vou encerrar aqui a nossa live. A gente vai seguir na página 33 na sexta-feira, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. E vamos meditar bastante sobre isso dos espelhamentos, sobre o julgamento, sobre a maledicência, onde que a gente ainda tá
colocando essa energia para que a gente possa transcender tudo isso, liberar tudo isso, tá? Vou pedir mais uma vez aqui orações para o Rio Grande do Sul. Quem puder, dedica um tempinho desse dia para visualizar um sol bem bonito aqui, para a gente poder também transcender esse desafio que tá vindo de novo aqui, tá? E seguimos. Botei ali uma oração também da grande invocação nos meus stories, que a gente tá ancorando no portal pela paz mundial, mas agora também pela cura aqui do Rio Grande do Sul. Essa energia que a gente reúne juntos, ela tem muita força e consegue reduzir muito a purificação, tá? Então vamos juntos. Gratidão. Beijo no coração de vocês.